Verde. A questão da metragem é algo que a gente está discutindo na Coab, está discutindo junto com o planejamento, só que não podemos fazer alguma emenda aumentando isso, mas não vou passar a situação de não ter um limite. Passar essa ideia de não ter um limite de metragem máxima. Essa legislação ela foi costurada entre a CEPLAN e a CEMURB. Que para autoconstrução e a pessoa ficar isento na autoconstrução de uma quantidade de impostos, de registro de imóveis, de INSS, a construção tem que ter no máximo 90 metros quadrados. Máximo 90, ótimo. Máximo 90. Então ele tem que enumerar a família que vai trabalhar, quem que vai trabalhar, o CPF que todo mundo vai trabalhar, que é a autoconstrução. O limite é 90 metros. Tá. Para não desvirtuar. Ótimo. Então isso pode ser um dado que também possa ajudar você. Ótimo, muito bom. Deixa eu já responder a primeira do Fábio, que qual seria a autonomia da Coab? O que a Coab pensa? Por isso que não foi revogada a outra e até então não se pensa em revogar a outra. O proprietário da gleba, empreendedor, ele vai protocolar na Coab o projeto. Ele vai ser analisado antes pela Coab, pelos técnicos da Coab, vai ser analisado e vai passar direto para a CEMURB, para todas as secretarias para aprovação. Ele não vai vir aqui na CEMURB aprovar, ele vai entrar lá na Coab. Essa que é a diferença da autonomia. Isso que estava marcando. A Coab vai ser cogestor? Isso. Vai ter uma cogestão? Isso, exato. E ela só não pode aprovar, a gente não pode chancelar essas aprovações. O Estatuto da Coab não permite essa chancela. Então a gente vai fazer uma pré-análise, vai limpar, vai verificar tudo que está dentro da legislação e aí sim mandar para a CEMURB, entendeu? Com a prioridade de ser da Coab. Essa é a ideia dessa autonomia da Coab. E tentar agilizar o tempo de aprovação, obviamente, né? Porque aí algumas coisas já serão pré-vistas pela Coab antes de entrar na CEMURB. Essa é a ideia, tá? Em relação, já foi publicado realmente no Diário Oficial, a ideia é receber as sugestões, né, dessa legislação para poder assim costurar um produto final melhor adequado. Por exemplo, desculpa. Não, então, e ela foi redigida não só pelos técnicos da Coab, tá? Os técnicos da CEMURB e da CEPLAN, que hoje é uma coisa só, participaram, né? O pessoal lá embaixo, o Marcelo Cândido, a Esther, a Carol aqui em cima, participaram também da elaboração. O verde também. O verde também. Obrigada. Um dos pontos que a gente vai colocar, está com a ideia de colocar como emenda, para não ser alguma coisa que tende a ir só para o mercado e não atender quem mais precisa, os mais pobres, é todo empreendimento ter no mínimo 30% das unidades voltadas para o tipo 1. O que é o tipo 1? É de 1 a 3 salários mínimos. Ou seja, 30% atende a demanda. Essa é não, mas é que o que a gente está tentando... Qual é a demanda dos 30% que eu perguntei? Eu não tenho essa resposta, eu posso te dar depois. Qual que é a ideia? É assim... A minha casa, minha vida, faixa 1, ela dá 95% de incentivo, é isso? Esse cadastro da Coab, a hora que você tiver faixa 1,5, ele vai reverter esse cadastro. Não, mas então assim... Você conversa com as pessoas, é notório que se esconde renda por causa do benefício. É difícil mensurar no cadastro. Gente, pelo amor de Deus, tem Fundação João Pinheiro, tem gente séria que faz isso. Uma companhia de habitação chegar aqui e falar que não sabe qual é o déficit porque esconde renda, tem maneiras técnicas de fazer isso. Não é esconder. Mas agora, o que não dá para aceitar... A capacidade de pagamento, é isso que ele não dá. Você tem uma proposta de legislação que a gente não sabe o quadro desses 30 mil? Não, nós sabemos. Então, quanto dos 30 mil encaixa na primeira faixa, na segunda e na terceira? Cadê esses dados? Não, é a maioria. Não, isso não é resposta técnica. Para você propor uma lei que facilita o empreendedor verticalizar, não deixar área pública, ter unidades que vai virar condomínio no caso horizontal, com elevador, você vai falar, não dá. Não, isso daí não vai. 30% é vinculado só à primeira faixa? Não. Quem está na lista da Coab, quem não entrou no Minha Casa Minha Vida não pode comprar. Minha Casa Minha Vida às vezes está mais caro do que o mercado formal. Quem
eu preciso entender, porque isso é uma legislação que vai facilitar muitos empreendedores. Se essa legislação não for vinculada para atender a demanda real de habitação social dessa cidade, eu estou usando o critério de habitação de interesse social para viabilizar o mercado imobiliário. Por favor, não dá para pensar no desenho de uma legislação se eu não tenho esse déficit detalhado. Cadê o plano de habitação? Cadê as áreas, cadê as leis vazias? Que vocês falaram que vão estar vinculadas Não, aos mas vazios. essa lei não é só para os grandes vazios onde tem Gente, que aplicar a 6766. não existe. É para aquele pequeno terreno que o cara quer fazer uma torre Está só. solto, como pra- está solto, está permitindo verticalização com empreendimento, com elevador, que quem realmente está na lista de espera não vai conseguir acessar. Não dá para eu pensar numa legislação que vai gerar um produto se eu não conheço essa demanda. Isso aqui a gente está falando de uma instituição pública, de política pública. Você quer fazer política de desenvolvimento empresarial, então você vai na outra secretaria, não na Coab. Aqui a gente vai produzir, o mercado está em crise, o mercado não tem onde vender, então ele bate na porta e fala assim, então, venham me salvar. Entendeu? Agora, eu preciso, no mínimo, induzir esse mercado produtivo, que é importante, para atender a demanda real. Não a demanda que está acima, que não essa lista. Então, essa lista eu preciso conhecer muito bem. Eu preciso conhecer se é de pessoas idosas, eu preciso conhecer a capacidade de pagamento real, não é autodeclarável, tem várias fontes técnicas para fazer isso. Né? Então, vocês têm um plano de habitação, que já está caduco aí, mas vocês sabem o que é um plano de habitação real. Você tem que saber as áreas disponíveis e não deixar para o mercado, olha, eu escolho a área, pode ser qualquer vazio, e viabilizar a verticalização, inclusive com unidades autônomas e sem deixar área pública. Isso é um escândalo. Vocês estão falando que pode parcelar direto, que pode ter direto na gleba. Não, mas tem algumas condições que Eu estão na lei. trabalho com regulação. Eu entendo de regulação por cima e por baixo. Então, vocês estão pela legislação, você está liberando, você não precisa deixar área pública. Área de lazer condominial não é área pública. Você não vai pôr uma escola dentro do condomínio. Eu não posso empreender numa gleba sem fazer a 6766. Mas aqui, pela legislação que vocês... Pelo texto aqui, você pode. Não. Claramente você pode. Posso Cadê as áreas Síndico públicas? diretor, Posso ajudar você tem ele que a fazer a responder uma 6766. Por favor. Pode. Ninguém está fugindo da 67. E por que vocês não conseguiu colocam? entender aí? Não. Eu Porque vi os loteamentos. A gente tem que fazer Por que vocês não citam a 6766 6766 e vocês estão falando que pode ser direto na gleba? Não. Então tem que deixar Essa é uma explícito. questão de juízo que a senhora fez. Não é juízo. Não, Então, não é, olha, de valor. Não, de valor. olha, você me desculpe. Não, não precisa pedir. Eu não estou. Eu li a legislação. Não precisa pedir Está desculpa. direto na greve. Então, por favor, me poupe. Não, Porque não é juízo de valor nenhum. Aqui não está te falando 6766 e está permitido empreendimento direto na gleba. Não. Quem entende isso... E cadê as áreas públicas? Por que vocês não puseram as áreas públicas? E por que não citaram 6766? Sei. O federal, Olha, Deixa eu só completar a primeira Vamos pergunta. fechar essa que Você tem que fez. cumprir o federal para poder fazer Com relação à existência de duas leis, existe uma norma de introdução de leis no direito brasileiro que fala que a revogação ela é ou expressa ou ela é tácita. Tudo que for em contrário fica revogado mesmo que não mencionado. Então, técnica legislativa, a gente utiliza desse expediente. Ou você revoga expressamente, ou tacitamente está revogado. Isso é uma resposta que eu queria dar para você só com relação a essa parte. Tá. Só que a gente tem um histórico em Campinas, que são mais de 30 anos de atuação profissional. Campinas é outro E chip. o que acontece? A nossa legislação chip é podrinho totalmente que tá na cabeça. esfarrapada e essa prática não é feita. Entra e sai a administração, muda os seus procedimentos e a lei não muda. Então, uma hora vale uma coisa, outra hora não vale aquela coisa. Depende de quem está no poder. Então, isso é uma coisa que para nós, por exemplo, eu como profissional, tenho que atender a sociedade, que é o cara que vai morar e é o empreendedor, como é que eu faço com duas legislações? O que eu faço? Uma hora muda procedimento, então o cara chega no meu escritório e pergunta, eu posso fazer isso? Eu tenho que vir na prefeitura perguntar se pode, porque a legislação não me dá uma garantia profissional disso. Então, se estamos mudando
propondo uma nova lei de ex, que se mude e se atualize uma única lei que todo mundo trabalha em cima dela. Né? Não criar uma outra lei paralela que nós vamos ficar com uma lei da Coab é essa, a lei de ex é essa. Então, aí que situação a gente fica, sabe? Ambas têm os seus problemas. Também não estou entrando nem nesse mérito, eu estou já preocupado com uma segunda situação. É a segurança jurídica, que é um princípio. Não, tudo bem, mas acontece que a segurança jurídica é uma coisa, mas muito a gente tem da questão política. Uma hora vale uma coisa, outra hora não vale. E se a gente quiser fazer valer, eu tenho que entrar com uma ação judicial para poder fazer. Ninguém faz isso porque você perde tempo. O empreendimento não pode passar por isso. Vamos levar adiante a questão. É só essa. Eu só quero ajudar eles a responderem a hora que eu não, ajudar. tudo bem, Não, eu entendi. Por isso que eu vou fazer a intervenção. Eu só quero ir rápido. Peço licença e eu ajudo. Nós temos mais 5 inscritos. A Marita agora, depois é o Gilberto e depois é o Gilbernet. Tá? Eu concordo aí com o Fábio, com tudo que ele falou agora, que terminou de falar. Eu acho que a gente tem que ponderar muito bem essa questão em relação às leis, porque não dá para trabalhar. A gente que trabalha no mercado, é difícil você fica na dúvida, e quando tem a dúvida aí não chega a nada. Então eu acho que é muito importante realmente definir e ficar muito claro. Coxa de retalho, a gente já está cansado de trabalhar com isso e fica sempre sem opção. A gente fica na mão de quem está analisando, isso não é possível. Acho que a gente já tem agora que está com tudo muito claro. O segundo ponto é em relação, se nós estamos aqui hoje discutindo ex, e eu acho muito importante para a cidade de Campinas discutir ex, porque a gente tem que resolver o problema habitacional dessa cidade, tem que resolver com o pé no chão e com a realidade. Nós precisamos atender realmente a faixa que necessita. E para atender a faixa que necessita, eu tenho dúvidas em relação, como ela falou, a verticalização e a área que o Verde colocou. Eu acho que a gente não deve limitar realmente no projeto, acho que deve ter essa liberdade do projeto. E na parte da verticalização também. Você tem ali o primeiro andar de comércio, depois você tem estacionamento ou misto e depois os 7 andares. Realmente vai ficar esse limite muito alto e aí a necessidade de elevador. Não tem como não usar elevador, e não é só um, são 2 elevadores, porque a extensão do terreno, se for muito longa, isso já vai criar vários acessos diferentes. Mas esse projeto aí é só uma simulação. Não, eu sei que é um modelo que você está trabalhando, está muito certo. Mas assim, nós temos que pensar exatamente essa faixa que vai necessitar de um elevador, não vai ser realmente atingida a faixa que necessita de ZEIS. Eu concordo que a gente precisa voltar ao foco. O foco na necessidade. O foco na necessidade hoje de Campinas é resolver o problema habitacional real. Em relação a áreas públicas, eu acho que deve muito ser preservada essa questão das áreas públicas, porque é muita criança, tem que ter escola, tem que ter todas as necessidades que a gente não viu ser implantado na Minha Casa Minha Vida, e não dá para ir no mesmo erro. Eu acho que a intenção é muito boa, vocês estão com um projeto interessante, mas deve-se pensar mesmo. Quando eu vejo a gleba de um empreendedor, que ele tem essa gleba solta dentro do município, ele vai para a Coab faz essa análise, não passa pelo GAP. O GAP, eu acho que é muito importante, eu valorizo muito a ação do GAP. Por quê? Ela deixa a gente numa situação muito confortável quando o estudo de viabilidade é aprovado, porque ali passou pelo jurídico, pela área Secretaria do Verde, pela INDEC. Então, assim, o problema, vamos agilizar e vamos correr com isso. Eu concordo que a Coab tem que ter o direito e a prioridade de receber com maior agilidade e rapidez isso. Mas, se você não faz a análise real da situação daquela gleba, daquele lote, como que o impacto em relação àquelas ruas vão se conformar com os carros chegando? De impacto de vizinhança. Eu sei, mas se foi evitado o GAP e só passa em 3 secretarias. O GAP te dá essa segurança, ele vai te colocar todo esse projeto junto com você, ele trabalha para
fazer o projeto, né? Eu acho que é uma vantagem. Que seja dada prioridade, em vez de 90 dias, 30 dias, mas que seja analisado e passe por isso. É a minha sugestão. Eu acho que evitar secretarias para encurtar tempo, não. E atender a demanda tem que ser. Tem que ter dados. Eu acho que vocês têm essa capacidade, têm equipe. Eu gostaria realmente de receber numa outra reunião aqui, se o Fábio permitir, a gente fazer mais uma apresentação com os dados reais para a gente sentir como que é essa demanda e poder auxiliar vocês. Senão a gente fica, tudo bem, vamos aprovar e tal, e fazer emenda de lei, e junta um pedaço daqui, um pedaço daqui. Eu acho que não é mais hora, gente. Eu acho que Campinas agora é hora de ir para o finalmente. Já passou da história de improvisar. Então é só essa necessidade. Gilberto. Então, na continuidade do que ela comentou, é o seguinte, na hora da apresentação vocês falaram em parâmetros técnicos exclusivos. No momento que você fala parâmetros técnicos exclusivos, quer dizer, a Coab vai ter um tipo de parâmetro que é totalmente diferente dos parâmetros do SEMURB, da lei de uso, do plano diretor e tudo mais. Certo? Então como é que fica essa coisa? Porque ele aceita um projeto, é aceito na Coab, aí eles aceitam conforme os parâmetros técnicos exclusivos, e depois ele vem da Coab para o SEMURB e os órgãos e as outras secretarias. Como é que é? Eles têm que aceitar aquilo que a Coab impôs. E como é que ficam os outros que estão olhando a coisa e falam assim, por que ele pode e eu não posso? Tá certo? Então esses parâmetros técnicos exclusivos, eu acho que é um negócio que tem que ser muito cuidadoso. Ou a Coab faz um parâmetro técnico para a cidade inteira e todo mundo usufrui, né? Ou fica, vamos voltar ao nosso plano diretor e as coisinhas, que parâmetro é que é profissional que vai fazer um projeto, não, deles é de um jeito, outro é outro. E como chama, o pessoal do SEMURB ali fica lá meio perdido de tantos parâmetros técnicos que tem. Uma coisa é um, outra é outra. Certo? E depois você gosta da lei do ex, né? É isso que você fala, uma tem que revogar uma e outra. Quer dizer, tem que talvez, não sei se é revogar ou juntar e fazer uma coisa mais concisa e pertinente. Essa é a minha opinião da experiência. Gilberto. As minhas dúvidas, no sentido de seguinte, primeiramente era a questão de que eu tinha essa dúvida se existiriam duas leis. E, bom, se existirão duas leis, a Coab é uma empresa que tem uma limitação a gente tentou dizer, uma limitação de técnicos e tal. Se você cria um ex-Coab, quer dizer, qual que vai ser a prioridade da Coab, da ex ou da ex-Coab? A ex normal, ela entra pelo SEMURB, né? Então, tem uma discussão sobre ex que está acontecendo neste momento no plano diretor, mapeamento, ainda que está sendo feito na cidade e tal. E isso ainda é motivo de muita discussão, né? E eu passei o olho na lei e tal, vi alguns pontos lá que dificultavam inclusive a criação, eu achava que dificultava a criação da EI, né? Porque colocava essa questão do impacto de vizinhança, inclusive até se valorizava ou desvalorizava os imóveis vizinhos e tal. Então, eu não entendi bem o sentido de se isso ajudava ou se isso prejudicava o processo de leis. Mas agora eu entendi com as explicações aqui, que eu vi também aquela questão da faixa, porque para mim ainda é uma questão mais voltada para as faixas mais pobres, mas ela tem até nível de salários e tal. Então, muda um pouco. Então, me parece que atende um pouco mais o mercado do que a necessidade social, né, de pessoas mais pobres. Então, minha pergunta primeiro, como é que fica essa questão da priorização das leis, né, se aprovado, e por que a Coab, e qual é a pressa da Coab de aprovar essa lei antes do plano diretor, antes do luz, antes da aprovação de outras regras que estão chegando aí, estão sendo debatidas, né, amplamente. Qual que é a necessidade de aprovação rápida dessa? Porque ontem eu participei de um evento e tal, o secretário me falou que tal,
necessidade de aprovar essa lei rapidamente, porque inclusive tem uma área lá do lado do Alphaville e tal, que já está programada, não sei outra coisa. Então, assim, se vocês respondessem qual que é a necessidade, qual que é a pressa disso, se isso vai ocorrer rapidamente, se vão esperar. Esse até eu sei. Podem ficar à vontade para responder.